apesar de eu estar sozinho, sem amigos ou companheiros para a minha dor, apesar de tudo isso, todos os dias, bem cedinho, eu exponho diante de ti, a minha aflição. Nicodemos disse assim na época, que quando Emã orava, e ele dizia assim para Deus: quando o Senhor abrir a sua caixa de e-mail, o primeiro e-mail que vai estar lá, a primeira e-mail está a mensagem de Emã, help. Porque todo dia eu vou mandar um e-mail para o Senhor. Todo dia eu vou orar. Todo dia eu vou expor diante de ti a minha aflição. O que ele mostra aqui? Quanto mais ele sofre, mais ele ora. Por que rejeitas, Senhor? Verso 14. Porque escondes de mim a tua face. Isso aqui é o que dói demais. Porque se tivéssemos a sensação de que Deus olha por nós em meio à angústia, nós passaríamos por essas coisas de forma bem melhor. No entanto, muitas vezes, quando nós estamos no vale da sombra da morte, a expressão "tu estás comigo" não parece verdade. Então Emã pergunta: por que ocultas de mim o rosto? A aparente ausência de Deus diante do sofrimento é o que mais angustiava aquele homem, o salmista. Ele sofria incansavelmente, absurdamente e nada. A sua dor muito aguda. Ele fazia vigílias ininterruptas e o que ele encontrava era o silêncio de Deus. Verso 15: desde jovem estou em aflição e à beira da morte, sob os teus terrores fiquei desorientado. Ele diz: sinto-me transtornado e desorientado, porque é como se o Senhor tivesse me abandonado. Gente, existem momentos nas nossas vidas que realmente é verdade que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Contudo, também é verdade que existem momentos nas nossas vidas que nós nos encontramos como Emã, desorientados, sem um norte, sem uma resposta, sem saber o que fazer. Sobre mim, diz o verso 16, passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo e a tempo me circundam. A figura usada dessa vez é de um homem que está morrendo afogado. E ele diz que está se afogando no oceano da ira de Deus. Ele diz: a tua ira me circunda. E finalmente no verso 18 ele diz: para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Ele diz: eu não tenho nenhum ombro para chorar, nenhum amigo com quem conversar, ninguém com que possa abrir o coração. Aliás, ele tinha sim, ele diz no verso 18: as trevas são a minha companhia. E o salmo acaba. Então perceba que neste salmo não tem luz no fim do túnel. Neste salmo aqui não existe luz no fim do túnel. O que esse salmo aqui nos ensina? Vamos lá as aplicações. Por que ele está aqui na Bíblia? Primeira verdade que esse salmo aqui nos mostra, gente: algumas pessoas sofrem muito mais do que outras nesse mundo. Saiba disso. Nesse mundo tem gente que vem, nasce em berço esplêndido, tem uma vida muito boa, muito abastada, muito tranquila e morre. Mas muita gente vem e sofre absurdamente. Tanto que o poeta, percebendo isso, ele vai dizer que na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri.
Esse salmo não fala de uma coisa que aconteceu, um incidente na vida de Emã. Não foi uma coisa assim, aleatória. O salmo diz que é uma expressão do que era a vida de Emã. A vida dele era sofrer. Algumas pessoas na história da igreja, elas sofreram ininterruptamente. Tem um livro publicado pela editora Fiel chamado A Vida de David Brainerd, o diário dele. Como sofreu aquele homem, dia após dia de sofrimento. Brainerd sofreu muito e morreu cedo. William Cowper, poeta inglês, preste atenção no que eu vou falar agora. Cowper sofreu a vida toda de depressão. A vida toda. Ele mesmo vai dizer: eu nunca soube o que é alívio. Tentou suicídio várias vezes. Ele teve raríssimos momentos de paz, porque na maior parte da vida ele experimentou trevas e angústias. Pensa na história da humanidade. Existiram pessoas que viveram em momentos terríveis da história da humanidade. Quem conhece um pouquinho de história sabe que século XII, XI, nos séculos passados, em alguns contextos, em alguns momentos históricos, pessoas viveram em locais complicadíssimos. A vida toda viveram em locais de fome, de guerra. A vida inteira viveram em cidades de perseguição, de dores, de muita angústia. Gente, nesse mundo, a quantidade de pessoas que nasceram, cresceram e morreram em épocas de nenhum conforto, de raríssima paz, de recursos muito escassos, foi muito grande. Gente que viveu em épocas, num mundo rodeado dos mais diversos tipos de sofrimento. Quantas pessoas que nasceram nesse mundo, nasceram, cresceram e morreram, sem nunca ter tomado um banho de mar. Nunca tomou um banho de mar. Nunca, olha só o que eu estou falando, nunca teve um momento de lazer. Os filhos de judeus que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial nunca tiveram diversão. Existem pessoas nesse mundo que nasceram, cresceram e morreram sem jamais ter dado um beijo no filho que foi roubado. Sabe quem é o filho? Pessoas que nasceram, cresceram e morreram sem jamais ter provado de 10% das comidas que você já experimentou. Alimentação ou má alimentação, não ter o que comer, é sofrimento. Existiram pessoas que nasceram e viveram nesse mundo sem jamais ter remédios para aliviar as dores do corpo que nós temos hoje. Gente que nasceu, cresceu e viveu sem ter o colo de uma mãe, a proteção de um pai, o sorriso de um amigo. Muitas pessoas vieram a esse mundo e o único verbo que elas conheceram foi sofrer, 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 sofrer. Deixaram de chorar, sabe por quê? Porque já não tinham mais lágrimas em seus olhos para serem derramadas. Pararam de pedir ajuda, sabe por quê? Porque não tinha ninguém por elas. Então, o que esse salmo nos mostra
é que existe sim nesse mundo gente que sofre muito mais do que os outros. Por quê? Pergunta para Deus quando você chegar lá no céu. Meu Deus, meu sofrimento não vai ter fim? Talvez não. Talvez não. Aqui nesse mundo não. O que nos ensina esse salmo? O fato de que você é crente não quer dizer que você será sempre feliz, alegre e seguro aqui nesse mundo. Aqui você tem um homem de Deus, servo de Deus, zeloso, que experimentou a profundeza da dor e da angústia. Ninguém está isento de enfrentar uma situação ou várias situações como esta de dor. Tem um pensamento que diz que jamais houve um santo sem cicatrizes. Jamais houve. E aí, se você estiver consciente disso, quando a dor bater na porta da sua casa, você não vai ser pego de surpresa. Você conseguirá ter um pouco mais de equilíbrio para dar respostas, para buscar respostas, ou até para conviver sem as respostas desejadas. Conviver sem as respostas desejadas. Essa é uma das lições do Salmo. Nós precisamos aprender a viver nesse mundo sem respostas para as quais nós gostaríamos de ter. Calvino, ele disse assim, onde Deus cerrou a sua santa boca, eu parei de perguntar. Mas do outro lado da moeda, se você tem, pela graça de Deus, o privilégio de estar vivendo um momento de paz e tranquilidade na sua vida, louve a Deus por isso. Se você vive anos de paz, anos de abundância, anos em que você não conhece muita dor e muito sofrimento, louve a Deus por isso. E ao louvar a Deus, se lembre de uma coisa: Deus não tem nenhum compromisso de fazer com que esse tempo continue existindo. Deus não tem obrigação de continuar mantendo a sua vida, esse momento de paz, durando muito tempo na sua vida. Amanhã essa realidade de paz, de alegria, de prosperidade pode mudar de uma hora para outra. Da noite para o dia, as coisas podem começar a desandar de uma maneira inacreditável. Se você não crê isso, lê o livro de Jó. As pessoas que têm expectativas erradas a respeito do Evangelho, quando a esperança de paz, de alegria e de prosperidade, elas não se concretizam, ou elas abandonam a Deus, ou elas vivem muito mal no relacionamento delas com Deus. Muitas viram as costas para Deus, para o Evangelho e vão embora. São como a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque ele não é mais útil para a gente. Esse salmo está aqui para mostrar a mim e a você que Deus nunca prometeu fazer a sua vida uma vida de felicidade. Deus em momento nenhum diz que a sua vida vai ser feliz o tempo inteiro. Esse salmo está aqui para nos mostrar, ou para nos dizer, que o sofrimento faz parte do pacote da salvação. Quem veio hoje de manhã viu isso. Primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz que o cristão vai sofrer. Faz parte da vida cristã sofrer com o Cristo crucificado. Por isso que esse salmo está aqui.
para que mesmo sabendo disso, você não abandone a Deus. Uma das razões, penso eu, pelos quais esse salmo foi colocado no cânon, é para mostrar que o que aconteceu com esse salmista pode acontecer com você e comigo também. A história bíblica, a história da igreja, a história de outras pessoas, a nossa própria experiência, gente, nos mostra que existem irmãos em Cristo que sofreram a vida toda. Um filho rebelde, 10, 15, 20 anos, nunca teve juízo. A mãe e o pai sofrem décadas com o filho. Um casamento doloroso, 10, 15 anos. O casamento é um inferno. Uma dificuldade financeira que não vai embora nunca. Estou na perrenha desde que eu me conheço por gente. Não consigo decolar na minha vida financeira. Uma doença incurável. Já foi em vários... Não tem cura. Conviva com ela. Dúvidas, angústias, traumas sem fim. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, muitas aflições. Alívio total e permanente de dores e angústias só no céu. E a história de Emã, ela está aqui para nos mostrar, para nos auxiliar nos momentos em que nós enfrentarmos situações assim. O fato de que você é crente não significa que você vai ser sempre feliz. Terceiro, esse salmo nos mostra que não existe nada melhor no mundo para ensinar uma pessoa a orar do que a dor. Não existe nada melhor para nos ensinar a orar do que o sofrimento. Então, muito cuidado quando você falar assim com Deus, me ensina a orar. Preciso que o Senhor me ensine a orar. Quanto mais Emã sofria, mais ele orava, mais ele se apegava ao Senhor. Emã tornou-se um homem de oração pela instrumentalidade do sofrimento. O verdadeiro cristão é alguém que sempre almeja ser como Jesus. É aquele que almeja progredir na vida cristã. Mas poucas vezes nós estamos a pagar o preço por isso. Gente, escutar sermão é muito bom. Ler livros, eu particularmente adoro. Conviver com os irmãos é muito bom. Agora, a principal ferramenta, ou uma das principais ferramentas de Deus para nos ensinar, é a escola da vida. É Deus, em sua providência, nos colocando em determinadas circunstâncias para nos mostrar o que realmente existe nos nossos corações. É Deus, na sua providência, nos colocando diante de situações e circunstâncias para retirar de nós aquilo que é maligno, aquilo que é perverso e que é mau. Fala a verdade. Fala a verdade. Quando as coisas vão bem, quando está tudo muito bem, obrigado, a gente ora muito pouco. Quando está tudo certinho, a conta bancária muito bem, os filhos encaminhados, a igreja é uma bênção, o serviço vai de vento em popa. As nossas orações, elas são corriqueiras, são pontuais, são orações de hora marcada. Mas quando vem aquela avalanche do sofrimento passando por tudo, tombando tudo e todos,
Aí nós somos impulsionados, forçados, carregados para dentro do quarto para orar. Quando a morte ronda a nossa casa, quando alguém está muito enfermo, aí a gente começa a orar. Deus sabe disso. E esse salmo nos mostra que a melhor escola da oração é o sofrimento. Em quarto lugar, o que nos ensina esse salmo? Algo que eu já sei, você já sabe, mas a gente insiste em não acreditar. Deus não responde o tempo todo, ou nem sempre, às nossas orações. Esse salmo deixa evidente que Deus nem sempre alivia as nossas dores e sofrimentos. Quando Ele vem nos responder, nem sempre Ele faz do jeito que já desejamos. Há pouco tempo eu reli uma poesia aqui na igreja, vou ler novamente, porque não existe nada melhor do que isso aqui para mostrar esse fato de que Deus nem sempre responde às orações. Um pastor já bem idoso, olhando para trás, olhando para os anos do seu ministério, ele disse assim: já me sentei do lado de um pequenino berço e vi uma criança morrer. Enquanto os pais se voltavam para mim perguntando: pastor, por quê? Já segurei a cabeça do esposo jovem e senti o ofegar e o suspiro da morte. Uma viúva me olhou entre lágrimas e disse: caro pastor, diga-me por quê. Já vi a mãe chorosa apertar a fotografia junto ao peito solitário e perguntar baixinho: pregador, por quê? Já me afastei da terra das crianças, onde os bebês não nascidos jazem. Uma mãe estende os braços vazios e me pergunta: pastor, por quê? Já ouvi o som da bengala de ponta branca, que guia os olhos cegos, e então uma voz solitária e sombria grita: pregador, mostre-me por quê. Já enxuguei as lágrimas ardentes de uma noiva e ouvi seu lamento solitário. Ela tinha nas mãos um vestido de casamento sem uso e gritou: pastor, por quê? Já ouvi o paciente de câncer dizer: para mim morrer é lucro. Depois olhar no rosto da filha e silenciosamente sussurrar: por quê? Já vi um pai suicidar-se, uma viúva se posta a seu lado enquanto os filhos dizem: mãezinha, o pastor vai nos dizer por quê. Já vi minha mãe postar-se junto a duas pequenas sepulturas e chorar. E embora ela nunca me dissesse, eu sei que ela estava se perguntando por quê. Já ouvi um órfão dizer baixinho, olhando para o céu: embora meu pai e minha mãe tivessem ido embora, meu pregador me dirá por quê. Fui na ponta dos pés até o trono do Pai, tímido e inseguro para dizer: Deus amado, alguns dos que são teus estão querendo saber por quê. Irmãos, o silêncio de Deus é uma realidade. E Deus usa o seu silêncio de maneira didática para nos levar para perto dele. Deus usa esse tempo que Ele demora para nos responder. Muitas vezes Ele usa a não resposta como resposta. Em quinto e último lugar, o que esse salmo nos mostra? Esse salmo nos lembra que o nosso Salvador sabe o que é padecer. Existe aqui uma semelhança com o sofrimento de Jesus. Jesus foi descrito por Isaías como homem de dores. Desde o nascimento até o último dia da sua morte, Jesus sofreu.
Homem de dores. A vida de Jesus, meus amigos, foi uma vida de dor, de sofrimento. Alguém que, diz Isaías, alguém que sabe o que é padecer. Primeiro dia de Jesus aqui nesse mundo, foi perseguido por um rei que queria matá-lo. Leia lá os evangelhos. Uma vida de sofrimento, de rejeição, de incompreensão. Foi traído, abandonado, surrado, cuspido, esbofeteado, torturado, pendurado na cruz. E lá na cruz, o gemido de Jesus, parecidíssimo com o de Emã. Emã diz: eu queria pelo menos que o Senhor ouvisse o que eu tenho para dizer. E Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Cristo conhece a nossa dor. Cristo sabe das nossas dores. Então, quando a dor chegar à sua casa, não fique ressentido, não fique amargurado com Deus. Antes, agarre-se no fato de que Jesus também sofreu. E sofreu por você. Irmãos, nós somos, e eu quero caminho para o fim, nós somos discípulos de um homem crucificado. Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, tem que tomar a cruz. Nós somos discípulos do homem crucificado, do Cristo crucificado, do homem de dores. Sabe o que isso significa? Estou fazendo esse silêncio de propósito, para você prestar atenção no que eu vou falar agora. Aprenda a sofrer. Nós precisamos aprender a sofrer. Essa é uma das grandes lições que a Bíblia tenta nos ensinar. Aprenda a sofrer. Porque se você não aprender, a sua dor vai ser muito mais aguda. Essa é uma das principais diferenças entre o crente e o incrédulo. O crente é um ser humano que aprendeu a sofrer, que sabe sofrer. Porque o que acontece com os ímpios, acontece também com os crentes. Quando um avião cai, morre crente e incrédulo. Quando um navio afunda, o convertido ele morre afogado junto com o incrédulo. Quando existe uma epidemia, o crente fica doente, assim como o não crente. Quando existe um problema financeiro no país e a economia é abalada, o crente fica desempregado, assim como o descrente. Então, qual é a diferença entre o crente e o descrente, entre o injusto e o salvo? Se a mesma coisa ou as mesmas coisas acontecem a ambos, a diferença é como eles reagem, como eles se comportam no meio de todas estas coisas. E a Bíblia então diz aos crentes: aprendam a sofrer. Dentre tantos exemplos das Escrituras, aqui nós temos um impressionante. Alguém que se apegou a Deus em meio ao seu grande e incessante infortúnio. Sofro desde jovem. A dor não vai embora da minha casa desde jovem. Mas mesmo assim, ele não abandonou o Deus da sua salvação. Ainda que Deus não lhe respondesse, ele continuou buscando ao Senhor. Mesmo que Deus não tivesse respostas para dar a ele, ele continuou noite e dia buscando ao Senhor. Até porque, para onde ele iria? Para onde nós iremos?
Para onde você vai? Pedro já disse isso. Para onde nós iremos?